Os ideais nos libertam, né, Richard? Absolutamente. A gente precisa mesmo dos ideais, porque a gente sai de si, né? A gente se abre para o mundo. Isso mesmo. Quando a gente tem um ideal maior do que si próprio. Estou percebendo isso agora, analiso com mais profundidade, que essa é uma chave para pessoas. Se você está muito centrada em você, você não vai sair do lugar, porque você vai sempre pensar em você. Mas pensando no outro, de comunicar com o outro, você falou alguma coisa antes, né? Por que pessoas desenvolvem fora do país? Isso, eu estava pensando nisso agora. Fala. Porque muitos brasileiros falam, eu vou morar fora porque daí eu vou destravar. Lá eu vou destravar. E o mecanismo quando a gente mora fora, é o que aconteceu com o Richard. Você precisa falar, até por questão de sobrevivência. Porque muitos brasileiros moram fora, contatam brasileiros e os outros falam por eles não aprendem, né? Mas quando você não tem isso, você, por sobrevivência, você precisa sair de si. Então, você tem que se abrir. Você esquece de si para conseguir alguma coisa, conseguir sobreviver lá fora. E esse mecanismo, as pessoas não entendem que a gente consegue fazer aqui no Brasil. Isso mesmo. Se a gente tem essa parte da terapia, que eu estou muito centrada em mim, eu estou muito no meu narcisismo, eu tenho esses problemas, eu preciso me abrir para... A coisa em si é maior do que o meu errinho, a minha língua, né? Então, se a gente entende esse mecanismo, a gente consegue fazer a mesma coisa aqui sem sair do país. Isso mesmo. E conseguir de falar, aprender inglês aqui e vai lá para aproveitar. Para aproveitar. Não Isso. fica numa sala de aula estudando inglês, estuda aqui. Isso. E vai lá vai para os museus, para os restaurantes, falando com as pessoas, né? Conhecer gente muito nova. mais agradável. Ao invés de ficar numa sala de aula aprendendo phrasal verbs, por exemplo, né? Mas o que acontece aqui no Brasil, quando a gente vai fazer qualquer curso, parece que você já tem que estar pronto para o curso. Então, senão você chega no curso e vai mostrar que você não sabe. E não que o curso é para isso, né? A gente está lá para aprender. Isso mesmo. Então, eu vejo nas aulas da Millennium, a atmosfera da turma, a gente entra numa ressonância. Então, é todo mundo ali crescendo junto. Um vai ajudando o outro. Então, é muito interessante quando a gente faz aula em grupo. A ressonância que vai se criando no grupo, por causa dos textos, por causa da terapia. A gente está falando de coisas além de nós mesmos. E aí a gente consegue crescer. E você vai descobrir que pessoas não julgam como você pensa, né? Brasileiros têm esse hábito um pouco, mas gringos não têm. A gente, se você fala qualquer coisa em inglês, eu vou falar com você, você fala muito bem. A gente está interessado no negócio, na interação, não na profissão de inglês. Minha amiga Susan Berkeley estava falando que ela estava aqui no Brasil, falando com uma brasileira em inglês, e dando uma conversação interessante. Susan estava perguntando sobre a vida dela, vida aqui no Brasil, coisa muito interessante. No meio da conversa, a brasileira falou, desculpa para o meu inglês. E Susan, minha amiga, foi muito, atrapalhada com isso. O que isso tem com o que a gente está falando? É totalmente secundário. Por que você vai introduzir um problema quando a gente está conversando, entendendo muito bem? Nós, norte-americanos, não têm essa mesma mentalidade de julgar as preposições, etc., etc., né? Então, a gente está muito tolerante. Como os brasileiros são tolerantes com nossos gringos falando em português. Se eu falo para você, aqui em Shopping Eldorado, nada daqui, está lá, ou ali. Mas ninguém vai parar de dizer, desculpa, não entendi. Você vai decorar uma conversa, vai lá para frente. Ninguém vai parar isso. Então, a gente está pensando sobre coisas muito, muito minúsculo. 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 Mas vocês entenderam, né, quando ele falou minúsculo? Muito minúsculo. Ao invés dessa coisa maior que compartilhando, dois almas falando, sabe? Nossa, Richard, porque a palavra comunicação, a origem da palavra vem de comungar, tornar comum.
Então, você tem uma ideia, alguma coisa para contribuir, você torna comum aquela coisa. E vai muito além da língua, isso. É você entrar em comunhão com os outros, com as pessoas, em ressonância. Então, se você tem uma boa ressonância com alguém, você tem a comunicação. Se você corta a ressonância, como essa pessoa cortou lá, ai, desculpa pelo meu inglês, você corta a comunicação, porque ela vai além da língua. Isso. Você olha para um filho seu, ele já sabe o que você quer dizer, só com o olhar, né? Cachorro sabe. Cachorro sabe, isso. Então, só com o olhar. Então, a comunicar é comungar. Beautiful. É. Muito bonito. Então, estudar línguas conosco, você vai ter muitos benefícios, como a gente está falando, né? Melhorar sua saúde, seu equilíbrio psicológico, desenvolver sua carreira, gerenciar conflitos, que você vai ter muito mais autoconhecimento, vai ser muito mais estabilidade emocional, espiritual, psíquica para lidar com problemas. E conflitos tem toda hora, né? Não adianta mudar, porque o conflito vai junto, né? Então, a vida é lidar com conflitos, gerenciá-los, não ficar livre, né? Responsabilidade social, você vai ter muito mais desejo para encontrar o mundo. Fica no mundo, né? Vai ter muito mais responsabilidade. Você vai notar, você tem muito mais interesse do que está acontecendo dentro da empresa, dentro da família, por causa disso. Desfrute das boas ações, você vai ter muita energia, você recebe agindo no bem, você vai ser mais saudável, mais energético, mais carismático, mais inteligente, mais sábio, mais criativo. Torna-se um agente de mudança social. Nota, é uma coisa da língua, é uma coisinha. O mundo precisa de pessoas que agem com maturidade, com profissionalismo, com alma nesse mundo louco. E com amor, né? Amor, muito amor. Melhor comunicação, obviamente, aumenta a sua produtividade e renda. Olha. Renda também, até econômico, a gente beneficia com isso. É geral o benefício, né, Richard? Absolutamente. É incrível. Bonito, né? Então, nós temos Millennium Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas, 8 línguas, inglês, italiano, francês, alemão, finlandês, sueco, espanhol e português para estrangeiros. Português para gringos, talvez. Né? Ficaria melhor. Então, os professores são internacionais. O Richard é do Canadá. Nós temos a Sari da Finlândia, Marco Lira da Finlândia, Kerstin da Suécia, Fabrício da Itália, Fabrício da Itália, Frederic da França. Então, são professores internacionais e todos nós somos psicossocioterapeutas. O Richard é psicanalista. Então, é para poder justamente lidar com essa questão dos bloqueios, né, que os alunos apresentam. Então, nós somos o Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Tem esse aspecto também. Nós somos conectados com uma faculdade internacional do muito alto nível. Nível 5. Do MEC, né? Nota 5 no MEC, a nota máxima do MEC. Máximo. Então, você está parte de uma faculdade que trouxe muito, muito mais do que uma língua. Essa é uma escola que a gente aprende sobre a vida, sobre espiritualidade, sobre como o mundo funciona, como o ser humano funciona. Então, é uma coisa muito ampla, muito bonita, e você está bem-vindo de juntar conosco. Ok? Thank you. Thank you. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento. Então eu acabava projetando, né, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante.